Olá, eu sou Tânia Veras, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2 e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o reino dos fungos ou reino fungi. Então vamos lá? Quando nós pensamos em fungos, nós logo imaginamos somente coisas ruins. Mas hoje nós vamos ver que os fungos, eles não fazem parte apenas das coisas ruins. Mas antes vamos começar com as características dos fungos. Primeira característica dos fungos, eles são unicelulares e pluricelulares. O que seria mesmo, professora, unicelular? São aqueles seres que têm apenas uma célula. E os pluricelulares, como nós, temos bilhões de células. Todas essas células vão fazer o quê? Vão fazer o metabolismo celular. Outra característica dos fungos é que eles são eucariontes. O que é mesmo eucariontes? São aquelas células que têm uma membrana que recobre o seu núcleo, que nós chamamos de membrana celular ou carioteca. Muito bem. Essa parede celular, ela é formada por quitina, uma proteína, ok? Apesar dos fungos viverem ali paradões, no chão, enterrados, eles não são considerados plantas, porque eles também não fazem fotossíntese. A característica dos fungos é que eles são heterotróficos. O que seria isso? Não produzem o seu próprio alimento. Então, eles precisam estar em um local que seja favorável para que ele possa tirar, então, ali o seu alimento. Por essa característica, ele consegue, então, ficar em ambientes onde tem muita matéria orgânica, porque ele necessita dessa matéria orgânica morta, que pode ser de animais ou de plantas, para então sobreviver. Ele gosta muito desses lugares que são úmidos, mas que também são quentinhos, né? Então, os fungos têm todas essas características. Também é interessante dizer que eles, como gostam desses ambientes úmidos, eles gostam muito de florestas, no chão das florestas, eles gostam muito de lugares de lixo. Se você esquece uma comida em cima do fogão, então essa comida começa a criar esses fungos e também um certo mau cheiro. Por quê? Eles são decompositores. Decompositores junto com as bactérias. Isso é uma característica extremamente importante para nós, porque se não existissem os decompositores, nós teríamos aí milhares de corpos, pelo planeta e seria bem complicado para nós, Então, tem essa característica importantíssima que é o fato deles serem decompositores. Vamos falar um pouquinho então agora da estrutura dos fungos. Como eles se comportam? Eles são formados por hifas. Essas hifas são filamentos onde tem ali todas as suas células, E várias dessas hifas juntas, quer dizer, um conjunto dessas hifas aí, nós chamamos de micélio. O micélio, ele pode tanto ir para dentro da terra, quanto ele ir para o lado de fora, sobre a superfície da terra. Normalmente, esse micélio, ele não é muito profundo, eles são bem superficiais, então é muito fácil você tirar um fungo ali, aqueles que parecem um cogumelozinho, Então nós conseguimos tirar com bastante facilidade do solo. Mas a parte de cima dos cogumelos ou dos fungos, eles são a parte de frutificação. O que seria isso? É a parte onde faz a reprodução. E como é que eles se reproduzem? Eles se reproduzem através de esporos. Ele tem uma cápsula, dentro dessa cápsula nós temos os esporos. São microscópicos,
E quando essa cápsula ela explode, o que acontece? Esses esporos se espalham pelo ambiente e é assim que eles conseguem chegar a outros lugares para continuar ou para começar novamente a se desenvolver. Então, se perguntarmos a vocês como é a reprodução dos fungos, nós vamos dizer que eles se reproduzem por esporos. Agora vamos pensar. Os fungos são somente a parte ruim, quer dizer, só trazem doenças, só trazem desconforto, só trazem mau cheiro? Não, eles também têm uma parte boa, que nós conseguimos utilizá-los na nossa alimentação, né? Como nós temos fungos aí que nós comemos, o champignon que nós comemos no estrogonofe, ok? Também temos aqueles que nós utilizamos na fermentação, no pão, na pizza, na massa da pizza, na massa de bolo, também na fermentação dos vinhos, fermentação das bebidas alcoólicas, mas também na fermentação do etanol, que é aquele álcool que nós utilizamos no nosso carro. Todos esses alimentos têm esse processo de fermentação que é causado pelos fungos. Então, nós chamamos esses fungos aí de leveduras. Eles são bem pequenininhos. Nós também conseguimos utilizar os fungos na medicina. Um dos mais comuns é a penicilina. Vários outros medicamentos foram produzidos a partir dessa penicilina, né? E salvou muita gente lá na Segunda Guerra Mundial, quando ele foi descoberto, então. Os fungos, então, também têm essa característica boa, que é a produção de remédios para nós. Agora, nós sabemos também que ele tem o seu lado ruim. Os fungos, como eles se reproduzem a partir de esporos que estão aí ao vento, né, que o vento leva, eles também podem entrar dentro do nosso nariz. Então, se você estiver dormindo em um quarto ou em um lugar aonde eles estão subindo pela parede porque choveu muito, então ficou muito úmido e tal, isso pode causar um prejuízo a você, porque eles, quando soltarem os seus esporos, podem entrar aí no seu nariz. E ele entrando pelas suas narinas e chegando até o seu pulmão, ele pode ali dentro do pulmão crescer, né? Os seus micélios e tal, e aí causar um prejuízo de saúde para você. Outra coisa que nós podemos achar de ruim nos fungos são algumas doenças que eles podem nos causar. Uma das doenças mais conhecidas são as micoses. As micoses são causadas pelos fungos. Uma delas seria o sapinho, com o termo sapinho, que é aquele onde os bebês ficam com a língua esbranquiçada, né? Que é causada por fungos. Outro que também é bem conhecido é o chamado pé de atleta. O pé de atleta também são fungos, né? Que ficam ali entre os dedos. E eles gostam desses lugares porque eles são meio úmidos e quentinhos. Essas doenças elas podem ser prejudiciais se elas não forem tratadas. Os fungos que têm uma característica muito chamativa, tem cores muito fortes, né? Tomem cuidado. Então, nós não vamos pegar qualquer fungo que você encontre por aí e achar que esse daqui eu posso comer. Não, nós vamos nos alimentar apenas daqueles que nós conhecemos, aqueles que são industrializados. Esses que nós encontramos por aí, nós não devemos pegá-los, porque muitos fungos são alucinógenos, né? Pode trazer alguns prejuízos para a nossa saúde e nos deixar aí meio doidão. Além disso, nós temos também uma outra relação dos fungos, que nós chamamos de relação mutualística, que é quando eles vivem juntos com outros, né, com outros seres vivos, e eles conseguem ter benefícios dessa relação. Olhem só essa imagem aí. Nessa imagem nós podemos ver então a associação de um fungo e uma alga.
Nós chamamos esses fungos e algas juntos de líquens. A relação entre eles é legal porque as algas, elas fazem a fotossíntese e com isso ela produz nutrientes que os fungos se alimentam. E em contrapartida, os fungos, eles retiram do ambiente água através das suas hifas, né? E as algas se aproveitam disso. Quando esses líquens eles estão diminuindo, nós conseguimos perceber que há uma grande quantidade de poluição naquele ambiente. Então, ele é um ótimo denominador de qualidade de poluição ali daquele ar. Um segundo exemplo de mutualístico, de relação mutualística, são os fungos e as raízes. Os fungos vivem ali entrelaçados nas suas raízes e eles conseguem ajudar a raiz na absorção do nitrogênio. E isso garante uma troca de favores entre os dois. E acho que podemos ficar por aqui. Espero que tenha ajudado vocês com esse resumão e até uma próxima aula, ok? Tchau, tchau!